Eu estava deitado na minha cama, acordado e inquieto. Pouco antes disso, eu estava dormindo profundamente, mas algo me acordou de repente. E eu sabia exatamente o que era. Era meu pai roncando. Os roncos dele eram tão altos que com duas portas fechadas ainda dava para ouvir do outro lado do corredor. Todas as noites era igual e parecia piorar cada vez mais. Virei de lado e olhei para o meu telefone. Ótimo. Eram 2 horas da manhã e em 4 horas eu teria que me levantar para ir à escola. Como descansar bem se meu pai roncava como um urso toda noite? Eu precisava voltar a dormir? Então cobri minha cabeça com o travesseiro para tentar ignorar o barulho. Sempre que eu adormecia, afrouxava o abraço e o travesseiro caía da cama. Tentei usar meus fones de ouvido, mas ainda ouvia ele roncar. Após cerca de 30 minutos, suportando esses barulhos horríveis, saí da cama e andei pelo corredor escuro. Mesmo estando frustrado e exausto, eu não queria acordá-lo de repente. Eu adorava meu pai, e não era culpa dele. Então, ao invés de entrar correndo no quarto dele e dizer que eu não conseguia dormir por causa dele, bati de leve na porta dele e abri. "Papai", sussurrei, com a cabeça na fresta da porta. Nesse momento, os roncos pararam. Eu suspirei e continuei. "Desculpa te acordar, mas eu não consigo dormir, tá? Você poderia tentar virar de lado pra roncar menos alto?" Eu fiz uma pausa esperando a resposta dele, mas ele não disse nada. Ele simplesmente continuou dormindo, sem ter consciência de nada. Mas não tinha problema. Pelo menos os roncos pararam, então eu finalmente conseguiria descansar. Voltei para o meu quarto e fechei a porta suavemente antes de desabar na minha cama e acabei caindo de novo nos braços de Morfeu. Mas alguns minutos depois, os roncos começaram de novo. Desta vez, estavam mais altos e agressivos, como se roncassem atrás da minha porta. "Ah, merda", pensei comigo mesmo. "Ok, acho que vou descer e tomar um comprimido para dormir." Levantei-me de novo e então abri a porta, e ali vi sua silhueta. Ele estava de pé, imóvel, mas ainda roncava. Eu não conseguia acreditar. Agora, além de roncar, ele era sonâmbulo. Como eu não tinha acendido as luzes, estava realmente escuro, então eu precisava tomar muito cuidado para não assustá-lo e acordá-lo. Não queria saber o que acontece ao acordar alguém durante uma crise de sonambulismo. Ao tocar os ombros dele, guiei-o com cuidado até seu quarto. Assim que tive certeza de que ele estava deitado na cama, fechei a porta atrás de mim e fui para a cozinha. Peguei meus comprimidos para dormir, tomei 2 e sorri satisfeito. Mesmo que ele roncasse 4 vezes mais alto, isso não faria diferença. Eu tinha certeza de que conseguiria dormir profundamente. Subi para o meu quarto e me deitei na cama. Senti minhas pálpebras ficando cada vez mais pesadas enquanto eu encarava o teto. E no momento em que eu ia fechar os olhos de vez, lembrei que não tinha colocado o despertador, então peguei meu celular. Foi nesse momento que vi que tinha uma nova mensagem na minha caixa postal. Fiquei curioso para saber quem tinha algo para me dizer. Tão tarde da noite, disquei o número da caixa postal e ouvi a voz robótica sair do telefone. "Você tem uma nova mensagem. Para ouvir a mensagem, digite 1. Para alterar a saudação, digite 2. Para acessar mais opções, digite." Apertei o botão 1 antes de ela terminar a frase. Pela gravação, a mensagem foi enviada por volta da meia-noite. Nesse horário, eu ainda dormia profundamente. A mensagem começou a ser reproduzida. "Oi, Pedro. Só queria avisar que hoje à noite vou sair com colegas do trabalho e devo voltar bem tarde. Acho que você já sabe." Derrubei meu telefone antes de terminar a mensagem. Fiquei petrificado e imóvel. Se meu pai não estava em casa, quem eu ouvi roncando? No mesmo momento em que pensei nisso, ouvi o ronco vindo de dentro do meu quarto. Mas agora eu sei que não era um ronco, e sim um rosnado. Há vários anos, minha família e eu fomos passar férias em Cape Cod. Meus pais alugaram uma casinha onde passaríamos 2 semanas. Você teria escolhido? Tinha a cozinha, a sala de estar e o banheiro. Os quartos ficavam no 2º andar, e do porão tinha uma máquina de lavar, uma secadora, um sofá e uma televisão.
Na primeira noite, todos acordamos com um grito horrível vindo do quarto da minha irmã. Meu pai entrou lá correndo e acendeu a luz. Ele encontrou minha irmã sentada na cama, gritando e chorando. Meus pais ficaram ao lado dela até que se acalmasse e explicasse o que a assustou. Ela contou para eles que tinha sido acordada por um cheiro horrível e que, quando abriu os olhos, viu algo terrível. Ela disse que havia sangue por todo o chão, marcas de mãos ensanguentadas na parede e várias pequenas manchas de sangue no teto. Todos nós achamos que ela tinha tido um pesadelo, mas não conseguimos convencê-la disso. Ela passou a dormir todas as noites no quarto dos nossos pais, recusando-se a ficar sozinha no seu quarto. Numa noite, minha mãe preparava o jantar enquanto meu pai fazia compras na cidade vizinha. Minha irmã e eu estávamos no porão assistindo televisão. De repente, a lâmpada acima de nós queimou e a televisão desligou sem avisar, nos deixando completamente no escuro. O porão nunca tinha sido realmente terminado em seu design. As paredes eram feitas de pedras antigas, o que dava ao lugar uma atmosfera realmente pesada. Por alguns segundos, a gente só ficou lá, paralisado, sem saber o que fazer. E então, um cheiro nauseante apareceu. O cheiro era realmente horrível e me dava enjoo. Parecia uma mistura de lixo com peixe em decomposição, enquanto o cheiro ficava cada vez mais forte. Começamos a ouvir um tipo de arranhado, como se algo estivesse arranhando a parede ou o chão. Gritamos e começamos a correr no escuro para alcançar a porta. Conseguimos sair enquanto chamávamos nossa mãe por ajuda. Tentamos contar para ela como pudemos, o que sentimos e ouvimos. E finalmente, minha mãe decidiu descer até o porão, trocar a lâmpada e verificar se estava tudo normal. Ela pegou uma lanterna e uma lâmpada nova, depois sumiu no porão escuro, enquanto esperávamos ansiosos no topo da escada. Eu achei que ela fosse voltar rapidamente, mas tive a impressão de que passou uma eternidade até que isso acontecesse. De repente, vimos ela sair da escuridão e subir correndo as escadas. Ela fechou com força a porta que dava para o porão e se virou para a gente. Ela estava com o rosto completamente pálido, os olhos arregalados. E tudo o que ela conseguiu dizer foi que não queria que ninguém descesse de novo para o porão. Depois, ela foi até a cozinha e chamou a polícia. Ao ouvi-la, entendemos que ela viu alguém no porão enquanto aguardávamos a polícia. Ficamos todos juntos na sala, olhando fixamente para a porta. A todo momento, esperávamos ouvir alguém tentando abrir a porta. Minha mãe não respondia, mesmo que perguntássemos sempre o que ela viu lá embaixo. Quando a polícia chegou, minha mãe os levou até a porta do porão e a abriu. Eles também desceram à escuridão, com lanternas, tochas e armas prontas para disparar. Revistaram o porão inteiro, mas nada foi encontrado. Para informação, não havia outra maneira de sair desse porão além da porta. Não havia janela nem qualquer outra porta. Como eles não encontraram nada, a polícia foi embora, e minha mãe finalmente decidiu nos contar o que ela tinha visto lá embaixo. Ela tentou falar calmamente e disse que, ao se preparar para trocar a lâmpada, ela sentiu o cheiro horrível que tinham descrito para ela e depois, assim como nós, ouviu barulhos de arranhões. Ela então iluminou o cômodo com a lanterna e foi aí que viu algo. Entre a máquina de lavar e a secadora, parecia um homem. Ele estava agachado, suas roupas estavam manchadas, seus cabelos estavam bagunçados e embaraçados. O rosto dele não parecia humano e estava contorcido em uma expressão de pura raiva. Ao levantar a cabeça para minha mãe, a luz da lanterna refletiu nos olhos dele. Brilharam como olhos de animais no escuro. Ele começou a andar em direção à parede e foi como se ele tivesse desaparecido. Minha mãe não teve tempo de ver para onde ele tinha ido. Mas isso pouco importava para ela, porque logo depois disso, ela deixou cair a lanterna e saiu correndo o mais rápido possível do porão. Quando meu pai chegou em casa, contamos tudo para ele. Felizmente, ele decidiu que não passaríamos mais nenhuma noite naquela casa horrível. O que era aquilo, nunca saberemos. Por outro lado, posso te dizer uma coisa com certeza, parecia claramente perigoso. Então, se você também ouvir algo arranhando atrás da sua parede, tome cuidado, porque talvez você não tenha a mesma sorte que nós.